Olá a todos, eu sou o Paulo Won e bem-vindo à continuidade do nosso curso Teologia Sistemática para a Vida, módulo 1, e nós já estamos na quarta aula e hoje nós vamos falar sobre revelação específica, também chamada revelação especial de Deus. Bom, você deve lembrar que na aula passada nós falamos sobre revelação geral de Deus, ou seja, a maneira como Deus se auto-manifesta aos seres humanos de forma universal em todos os tempos, para todos os povos. Entretanto, nós vimos que essa revelação geral que se apresenta para o ser humano, sobretudo por meio da natureza, ela é insuficiente para que o homem ou a mulher tenham conhecimento específico de Deus que os conduza à vida eterna e à salvação. Por exemplo, por meio da revelação geral, é impossível nós termos conhecimento sobre a salvação que nós temos por meio de Jesus Cristo. Aliás, por meio da revelação geral, sequer é possível que o homem tenha consciência de que ele próprio é pecaminoso, que ele caiu da graça de Deus e que precisa de um Salvador, ou seja, do Senhor Jesus em sua vida. Então, a revelação geral é uma maneira de Deus se apresentar ao ser humano, apresentar a sua realidade da existência, a fim de que o ser humano tenha consciência de que ele não está só, de que ele não é independente e de que ele foi criado por um Deus que criou não somente o ser humano, mas toda a ordem, todo o universo que existe. Bom, se a revelação geral ela é insuficiente para nos mostrar quem é Deus e qual o propósito dele sobre as nossas vidas, então como Deus se apresenta de forma específica ao ser humano? Bom, a doutrina que lida com esse assunto nós chamamos de revelação específica ou também chamada revelação especial de Deus. Então acompanhe comigo a definição que nós temos aí no nosso material de apoio. Enquanto que a revelação geral é Deus comunicando a respeito de si mesmo a todas as pessoas, de todos os tempos, de todos os lugares, a revelação específica, também chamada de especial, é a automanifestação de Deus para algumas pessoas condicionadas em tempos e localidades específicas. E o objetivo central da revelação específica é despertar o ser humano caído em seus pecados a um relacionamento redentivo ou salvífico com um Deus que, além de ser criador de todas as coisas, é um Deus pessoal, ou seja, um Deus que possui personalidade e quer se relacionar com a sua criatura. Nós vimos que a revelação geral ela é insuficiente para a salvação, mas também a revelação especial ou específica não está dissociada com a revelação geral. A revelação geral ela dá apoio à revelação específica, que é o meio por excelência que Deus ele se auto-revela para que o ser humano possa conhecer quem é Deus, quem é Ele próprio e qual é o plano que esse Deus tem para cada ser humano. Essa revelação, que nós mais tarde vamos ver que se torna completa por meio da Bíblia Sagrada, ela tem sido descortinada ao ser humano de maneira progressiva. Quando nós analisamos desde as primeiras páginas do Antigo Testamento até as últimas do Novo Testamento, vemos que Deus, por milênios, por meio de várias pessoas, em várias circunstâncias e centrado na história de um povo, revela e desvenda essa revelação de forma progressiva ao longo da história. Entretanto, hoje que nós temos a Bíblia Sagrada fechada, o cânon encerrado, nós podemos dizer que a revelação específica de Deus já está na sua forma completa, condensada na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Vamos ir um pouquinho mais
adiante nesse assunto tão fascinante, falando em primeiro lugar dos estilos da revelação específica de Deus ao ser humano. Vamos falar da natureza que essa revelação tem, e quando nós falamos da natureza da revelação, nós não podemos deixar de falar da natureza do próprio Deus que se revela, o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Yahweh, ele revelado por meio das Sagradas Escrituras. Em primeiro lugar, nós vemos que essa revelação específica tem uma natureza pessoal. As religiões pagãs, as religiões que não são cristãs, elas partem do pressuposto que a divindade, ou melhor, as divindades, não são seres propriamente pessoais que se relacionam com os seres humanos de forma redentiva. Pelo contrário, algumas religiões encaram as suas divindades como meras forças da natureza ou como seres totalmente dissociados da realidade humana. Quando nós vemos, por exemplo, a realidade do panteão greco-romano, nós podemos ver que os deuses, eles não são seres nem perfeitos e nem tampouco relacionais como o Deus da Bíblia. Eles pecam, eles arrumam armadilhas para os seres humanos, eles barganham com os homens e com as mulheres para obterem benefícios próprios. Na contramão de tudo isso, a revelação específica de Deus nos revela não somente o modo pela qual Deus se relaciona com o ser humano, mas a sua própria essência aberta a esse tipo de relacionamento, uma vez que Deus, o Deus da Bíblia, é um ser pessoal. E por ser Deus um ser pessoal, quando ele criou todas as coisas, ele criou com um propósito, e ao criar o ser humano, ele criou o ser humano com um plano, um objetivo específico, entre eles de se relacionar-se com ele, de ser glorificado por meio dele, de ser reconhecido como Criador. Outra maneira de nós percebermos que esse Deus que se revela de forma específica, ele é um Deus pessoal e a natureza dessa revelação também é pessoal, é vendo como particularmente o Antigo Testamento ele nomeia a Deus. Os nomes de Deus, os títulos de Deus apontam para a realidade de que ele é um Deus pessoal. Por exemplo, quando nós temos lá em Êxodo capítulo 3 o chamado de Moisés, quando Deus aparece, temos uma teofania de Deus no meio da sarça ardente. Uma coisa que Moisés pergunta para Deus é o seguinte: quando as pessoas perguntarem qual é o seu nome, o que eu direi? Ora, nome é algo extremamente pessoal. E o que Deus fala? Eu sou o que sou. É dessa frase em hebraico que nós temos a forma Yahweh, ou seja, o nome da aliança de Deus. O Deus que, mesmo sendo transcendente, ele se torna imanente por meio da aliança que ele estabeleceu outrora com Abraão, Isaque e Jacó, e que essa aliança é a força motriz para que Deus não abandone o seu povo, esse povo que está na servidão lá no Egito. Nós temos a manifestação e a revelação de vários nomes de Deus com esse prefixo Yahweh, por exemplo, Yahweh Shalom, o Senhor é paz, Yahweh Tzikenu, ou seja, o Senhor é a nossa justiça, e esses nomes revelam que esse Deus a quem nós servimos é um Deus pessoal. Ele gosta de ser chamado pelo nome e ele manifesta a sua presença no meio do seu povo por meio dos seus poderosos e santos nomes. Por fim, outro elemento importante que nos faz notar a pessoalidade desse Deus que se revela é que o Deus da Bíblia, ele se comunica e como se comunica com cada personagem bíblico. O nosso Deus, o Yahweh revelado no Antigo Testamento, é um Deus que fala.
ele se comunica de maneira pessoal com os seres humanos. Ele busca os seres humanos e diz a eles, de forma audível, pelo menos no Antigo Testamento, a qual é a sua própria vontade. Por exemplo, quando nós vemos o ministério dos profetas, a maneira pela qual o profeta expressava que aquilo que eles estavam falando era, na verdade, o oráculo recebido por Deus, é a tradicional fórmula do mensageiro. Assim diz o Senhor. Deus é o sujeito da fala. O nosso Deus é um Deus que fala. Como J.I. Packer vai dizer, Deus é um Deus que fala e se comunica com o ser humano. E não tem prova mais cabal da pessoalidade de Deus e também da pessoalidade, da natureza pessoal da revelação específica, quanto o fato de que esse Deus, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, é um Deus que fala, que manda mensagem, tanto de forma oral quanto preservada em forma escrita. O segundo estilo de revelação específica que nós temos revelado na Bíblia Sagrada é o que nós chamamos de natureza antrópica. Acompanhe comigo o material de apoio. Embora Deus seja um ser pessoal, nós, como criaturas, não temos a capacidade de ter um contato com Ele. Imagine Deus, um ser totalmente transcendente, o totalmente outro, totalmente distinto, santo, separado de nós, e nós, como criaturas, seres que além de ser criaturas, são seres caídos em pecado. Como que nós teríamos a capacidade de, por nossas próprias forças cognitivas, compreender a grandeza, a magnitude da identidade, da pessoa, da mensagem de Deus? Se Deus não se revela ao ser humano, nós não temos absolutamente nenhuma condição possível de conhecê-lo de forma autônoma, de forma independente. Deus, ele está totalmente fora da nossa experiência sensorial. Nossa experiência, por exemplo, está pautada naquilo que nós vemos, naquilo que nós tocamos, naquilo que nós cheiramos, mas Deus, como João vai dizer, ele é espírito. Como que um ser carnal pode entender a realidade de um espírito se o espírito, por definição, é um ser invisível? Nós temos vários e vários tipos de limitações que nos impedem conhecer a Deus de forma autônoma e de forma independente daquilo que Ele próprio se revela acerca de si mesmo. A palavra antrópico, então, nesse sentido, que vem de um substantivo grego, o anthropos, quer dizer que Deus, ele usa a linguagem humana. Ele adequa a sua revelação às limitações do sistema linguístico humano para que o mesmo ser humano possa, dentro das suas limitações, conhecer quem é Deus, qual é o seu propósito redentivo por meio de Jesus Cristo e qual é o objetivo que ele tem nas nossas vidas, o seu chamado, a sua eleição, a sua providência e assim por diante. Então, essa natureza antrópica tem a ver com a forma de Deus se comunicar conosco, uma forma que nós podemos entender. Deus, ele não revela a sua essência, a sua pessoa e as suas obras de uma maneira que nós não conseguimos entender, muito pelo contrário. A nossa Bíblia, por exemplo, está escrita em português. E dentro da língua portuguesa e dentro de todo o sistema sintático, de todo o sistema gramatical e linguístico da língua portuguesa, nós conseguimos, pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, entender quem Deus é, o que Ele quer de nós e qual é o seu propósito nas nossas vidas por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o terceiro estilo de revelação específica de Deus é o que nós chamamos de natureza analógica. Vale muito a pena nós lermos o nosso material de apoio para entendermos o que é essa natureza analógica. Deus usa
de elementos comuns ao seu universo e ao nosso para revelar-se. Quando, por exemplo, dizemos que Deus é grande, o adjetivo grande é um termo analógico. É lógico que, quando nós dizemos que Deus é grande, essa palavra grande não consegue expressar na sua plenitude a grandeza infinita do Deus da Bíblia. Entretanto, de forma analógica, nós falamos que Deus é grande, tomando como analogia a linguagem que nós utilizamos, os adjetivos que nós utilizamos para certas coisas, para realçar os atributos divinos, ainda que o nosso sistema linguístico, o nosso poder de comunicação sejam infinitamente insuficientes para expressar na realidade, na plenitude, o atributo divino da grandeza. Então, nós usamos a linguagem limitada do nosso sistema linguístico a fim de expressar qualquer atributo eterno e perfeito de Deus de forma analógica, ou seja, de forma comparativa, mas na realidade se referindo a Deus e aos seus atributos, que são perfeitos, insondáveis e ilimitados. Uma observação importante que cabe fazer é o seguinte: todas as nossas formas de adoração, todos os adjetivos que nós usamos em relação a Deus são, por definição, imperfeitos. Por mais que nós adoremos a Deus usando todo o nosso poder de oratória, usando todos os recursos linguísticos, mesmo assim, nós não poderíamos expressar nem sequer o mínimo daquilo que realmente Deus é. Quando nós, por exemplo, cantamos grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, esse grande, ele esbarra nos limites da nossa imaginação daquilo que é grande. Nós não conseguimos imaginar a grandeza infinita, porque nós somos seres limitados. Então, de forma analógica, nós consideramos e nós dizemos que Deus é grande dentro das nossas experiências sensoriais para se referir à grandeza eterna, perfeita do Deus da Bíblia. Então, 3 estilos de revelação específica: a natureza pessoal, natureza antrópica e a natureza analógica. Vamos explorar agora os meios que Deus usa para se revelar aos seres humanos. Quando você consulta as várias teologias sistemáticas que estão disponíveis, você vai encontrar vários meios pelo qual Deus se revela de forma especial ou específica ao ser humano. Eu escolhi falar de 4 que, na minha visão, condensam de forma razoável os principais meios que Deus usa para revelar-se ao ser humano de forma especial ou específica. A primeira delas diz respeito àquilo que acontecia muito no Antigo Testamento e no começo do Novo Testamento, que são justamente as teofanias e ou as comunicações diretas. Teofania é um fenômeno onde Deus, utilizando-se de alguma expressão ou de alguma forma natural, se revela de forma visível ao ser humano. Um bom exemplo disso, novamente, é nós recorrermos à história do chamado de Moisés. Moisés, de fato, não viu Deus. Ninguém na face do universo e na história viu Deus. Mas Moisés viu uma manifestação dentro do seu mundo natural que lhe remeteu a noção de que Deus estava presente naquele lugar. Ou seja, a sarça que parecia estar em chamas, mas na realidade não estava sendo consumida de forma natural. Era uma manifestação da presença de Deus naquele lugar, ou seja, uma teofania, que poderia vir acompanhada ou não de uma comunicação verbal direta de Deus. No caso de Moisés e na história dele, a manifestação, a teofania veio acompanhada do discurso de Deus, da conversa com Deus. Moisés escutou de forma audível aquilo que Deus queria falar com ele. Quando nós vemos a história dos profetas e como eles são chamados, muitos deles
tiveram uma experiência teofânica. Por exemplo, Isaías viu e contemplou a glória do Senhor enchendo o templo. Ezequiel viu visões sobrenaturais de rodas de anjos, de hostes espirituais, e ao mesmo tempo ouviu a voz de Deus. Enquanto que outros, por exemplo, só ouviram uma comunicação verbal de Deus falando com eles. Então essa era a forma primária, basicamente no Antigo Testamento, de Deus revelar-se de forma específica, revelando o seu plano de forma pontual a um povo que estava vivendo em um contexto histórico distinto, numa realidade pontual cronológica. Outra forma de manifestação específica é por meio daquilo que Deus faz de forma sobrenatural, ou seja, os milagres. A Bíblia Sagrada está cheia de milagres. Milagre é o que não falta tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Quando, por exemplo, o Mar Vermelho se abre para que o povo possa passar a pés enxutos, fugindo do Egito, aquele evento, ele simboliza o poder de Yahweh, o Deus dos israelitas, em tirá-los com mão forte da servidão do Egito. A mesma coisa nós temos acontecendo no Novo Testamento. Por exemplo, todos os milagres que João relata em seu evangelho têm referência direta à obra e à pessoa de Jesus Cristo. O milagre que, por exemplo, é narrado de forma comum em todos os evangelhos, os 4, é a multiplicação dos pães. Qual é a explicação teológica que o apóstolo João vai dar de forma distinta dos demais evangelistas, os evangelistas sinóticos? É que o milagre em si da multiplicação dos pães indica para a realidade que Jesus Cristo é o pão da vida. Então, o milagre comunica uma mensagem específica a respeito do poder e da grandeza de Deus, daquilo que Ele é como identidade e das obras que Ele faz. O terceiro meio de revelação específica é aquilo que nós chamamos de encarnação, ou seja, um Deus que se manifesta de forma visível, um Deus que se manifesta de forma verbal, é o mesmo Deus que se manifesta de forma física, a encarnação de Jesus. E quando nós falamos da encarnação de Jesus, nós estamos falando do ápice da revelação específica de Deus. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, é o que João vai nos declarar no primeiro capítulo de João. Quando as pessoas viram para Jesus, eles estavam vendo na sua frente a realidade do próprio Deus, o Deus Criador que se encarnou, que se tornou carne e veio morar, armar barraco no meio de nós. Ele tabernaculou-se. A maior revelação dos propósitos divinos, a maior revelação da identidade de Deus é e sempre será a encarnação de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E por fim, o quarto meio de nós termos acesso a essa revelação específica é por meio da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras. Por que a Bíblia Sagrada é um meio que hoje é o mais completo e o meio perfeito, o meio por excelência de acesso à revelação específica? Porque nós não estamos, por exemplo, na época do Antigo Testamento, quando Deus ele se manifestava de forma física e ele falava verbalmente com as pessoas. Tampouco nós não estamos na época do Novo Testamento, quando Jesus veio e se manifestou de forma carnal e física diante dos seus seguidores. Nós estamos hoje
Por exemplo, hoje nós estamos no ano 2019 da era cristã. Jesus já morreu e ressuscitou. O Antigo Testamento é uma realidade de milênios para trás. Como que nós podemos ter acesso à revelação específica se Deus não mais se manifesta por formas teofânicas, se Deus não mais fala conosco de forma audível e verbal, se nós não podemos ver na nossa frente o Cristo encarnado? Deus, na sua sabedoria e na sua soberania, Ele deixou sistematizado e registrado toda a revelação específica, todo o beabá e tudo que era necessário que o ser humano conhecesse a respeito dele próprio, que poderia conduzi-lo à salvação. E tudo isso está condensado na Bíblia Sagrada. Nas próximas aulas nós vamos falar um pouquinho desse processo que envolveu a formação das Sagradas Escrituras, mas por hoje o ponto importante é que hoje, na realidade que nós estamos vivendo, a maneira por excelência de nós termos acesso à revelação específica de Deus é tão somente por meio da Palavra de Deus. E é baseado nesse conceito que os reformadores do século XVI, eles enfatizavam a questão do sola scriptura, ou seja, somente pela Escritura nós conhecemos quem é o Deus Pai. Nós temos um encontro com o Deus Filho. E nós temos a iluminação do Deus Espírito Santo para crer que esse conteúdo escrito há milênios por uma quantidade grande de pessoas, essa palavra é a palavra de Deus de forma fidedigna, de forma incontestável. Hoje, o único modo e o único meio de nós termos acesso à revelação suficiente, especial, específica para nós, é por meio da Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. 2 Timóteo 3,16 vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, em última análise, para a salvação, santificação e redenção do ser humano. Esse ser humano que, de acordo com a tradição reformada, foi eleito desde os tempos eternos por Deus para fazer parte do seu povo, o povo de sua propriedade exclusiva. Então, para fechar o assunto, a grande diferença entre a revelação geral, aquela revelada a Deus por meio da natureza, por meio das coisas criadas, a todas as pessoas de forma universal, é diferente da revelação específica que conduz-nos à salvação e à redenção. A revelação geral é insuficiente para a salvação, enquanto que a revelação específica, ela, de fato, nos apresenta o caminho certeiro para que o homem, uma vez caído em seus próprios pecados, possa retornar ao caminho original, conhecer a Deus, conhecer a Jesus Cristo e ter nele habitando o Espírito Santo. Qual é o exercício prático que eu quero que você faça após essa aula? Eu gostaria que você lesse o Salmo 19. O Salmo 19 é aquele salmo que pode ser dividido em dois blocos, duas partes. Do verso 1 até o verso 6, nós temos a explanação magnífica do salmista a respeito da realidade da revelação geral. E, a partir do versículo 7 até o final, nós temos o salmista falando sobre as características da revelação específica. Faça suas anotações, pontue cada característica que o salmista dá, tanto a revelação geral quanto a revelação específica. Sem dúvida, você vai ver qual é a diferença. Sem dúvida, você vai notar que a revelação geral, ela é algo que é insuficiente para nos conduzir ao real conhecimento de Deus. E por isso,
nós precisamos ter esse contato com a revelação de Deus por meio daquilo que repetidamente o salmista vai chamar de lei do Senhor, preceito do Senhor, norma do Senhor. Então é isso, revelação geral. O texto que eu te convido para memorização é o texto de 2 Pedro 1:21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Uma dica importante de leitura que eu gostaria de fazer para você é o livro Teologia da Revelação, escrita por Timothy Ward. Nesse livro, o Timothy Ward ele vai falar basicamente da relação das Escrituras Sagradas com a Trindade. É uma leitura muito rica que você vai poder fazer e entender esse negócio de revelação específica de Deus por meio das Sagradas Escrituras e como o Espírito Santo, ou melhor, como toda a Trindade, ele se manifesta por meio das Sagradas Escrituras. Então, uma dica importante para você ler e ser edificado. Teologia sistemática para a vida, na verdade, o que a doutrina da revelação específica tem a acrescentar na nossa vida espiritual? Na verdade, nós estamos falando do início, da base, do fundamento da nossa fé. A nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. E a palavra de Cristo, esta sistematizada na Bíblia Sagrada, ela é para nós hoje a fonte da revelação especial de Deus. Sem uma leitura consciente, diária, aprofundada, sistemática da Bíblia Sagrada, nós nunca teremos um conhecimento efetivo da salvação. Nunca experimentaremos uma comunhão saudável com Cristo. Nunca teremos os nossos corações iluminados pelo Espírito Santo. Então o desafio é fazer com que essa revelação especial de Deus ela se torne parte da sua rotina. Leia a Bíblia todos os dias. Não tenha vergonha de aplicar a verdade contida na palavra de Deus em todos os momentos da sua existência. Pregue a palavra, estude a palavra. Nós, como crentes em Jesus Cristo, não podemos abandonar a centralidade que a Bíblia Sagrada tem na nossa fé, na nossa realidade. A revelação especial de Deus, toda ela está contida na Bíblia Sagrada. Muitas pessoas perguntam se nós temos todas as respostas que nós precisamos para a vida contidas na Bíblia Sagrada. E eu posso te afirmar, sim, Jesus é a resposta de todas as nossas questões. Mas para além disso, a Bíblia Sagrada nos faz fazer as perguntas certas. Não as perguntas que nós queremos fazer, não as perguntas que nós achamos corretas, mas as perguntas que o próprio Espírito Santo nos ajuda a fazer para que encontremos, por meio da palavra de Deus, a resposta certeira que vem e dá sentido, dá cor, dá tonalidade a toda a nossa vida. Faça com que a palavra de Deus ela ganhe destaque na sua vida. Inclua a palavra de Deus em todos os momentos do seu cotidiano e com certeza Deus vai se revelar a você. Deus vai te revelar o caminho para a salvação por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos estudando teologia, mas nenhuma teologia ela se sustenta sem a leitura da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima aula. Tchau.